Essa é a quarta e última palestra sobre filosofia existencial ecossistêmica brasileira, na qual eu vou tratar sobre a questão que está sendo bastante discutida agora, sobre um modelo econômico para o Brasil e a questão da geração do valor agregado, né, o valor econômico, o valor social. Esses conceitos estão interligados e constituem uma questão que está ainda pouco discutida e pouco entendida, né? Que me parece ser importante, fundamental para a gente pensar a questão de um projeto econômico, político para o país. Então eu vou elaborar a partir dos pressupostos já colocados aqui nas palestras anteriores. Eu vou agora finalizar, né? Essa é a última palestra dessa série. Eu vou finalizar com algumas ideias sobre um programa de desenvolvimento induzido pelo Estado e que tem uma ampla participação popular. Então eu vou tentar oferecer uma solução para o problema do desenvolvimento brasileiro. Eu tenho acompanhado vários debates que têm sido feitos ultimamente sobre essa questão e eu chego à conclusão de que os modelos antigos não são mais suficientes para a gente abordar essa questão hoje. A gente precisa inventar um novo modelo, um novo paradigma. Ideias como substituição de exportações, né, que foi o motivo das iniciativas estatais de indução do desenvolvimento no passado brasileiro. A ideia de uma industrialização com base em uma tecnologia avançada também tem que ser descartada por falta de condições de exequibilidade. É inviável a gente pensar que nós vamos, através da educação ou do que seja, conseguir competir nas tecnologias avançadas com os demais países que já dominam essa tecnologia. A ideia também que tem na mente de muitas pessoas de que o atual modelo de exportação de commodities poderia dar suporte a um superávit na balança de pagamentos e com isso criar um clima aqui para investimentos produtivos na área industrial ou mesmo em serviços mais qualificados. Me parece que também não faz muito sentido, porque os lucros obtidos com a exportação de commodities, eles não são investidos numa complexificação da estrutura econômica e muito menos no processo de reindustrialização, porque qualquer investimento industrial só vai ser feito se ele fornecer retorno, lucro, né, para quem investe. E se o lucro vem da exportação de commodities, para que essas pessoas que estão tendo esses lucros vão investir em indústria, né? Não faz sentido dentro da lógica do sistema. Então a gente precisa de ter uma proposta criativa. Temos aí uma espécie de uma questão de um ovo de Colombo que, depois de pensar muito sobre esse assunto, eu cheguei a uma conclusão e vou aqui passar para vocês essa conclusão, que eu acredito que teoricamente resolve o problema. Na prática, a gente sabe que é muito mais complexo, porque tem que haver motivação, tem que ter vontade, tem que ter mobilização, organização, mas nós vamos, de alguma maneira ou de outra, nós vamos ter que enfrentar esse problema. Então eu vou trazer aqui para vocês a minha ideia, que decorre de todos os raciocínios que eu tenho feito aqui nessas 4 palestras, certo? Então eu entendo que é muito difícil para um economista resolver esse problema, porque tem questões filosóficas, questões de administração pública, questões de sociologia, e de ecologia, porque uma solução viável para a economia tem que estar de acordo com o ecossistema, entendido num sentido mais amplo, Aí
a natureza, tal como ela se apresenta aqui nessa região do planeta, né? Então, é muito difícil para os economistas conseguirem formular uma proposta viável que leve em conta todos esses fatores, porque os economistas estão presos nas categorias da ciência econômica, né? Isso é perfeitamente aceitável, né? Mas é preciso sair preciso ir muito além da ciência econômica para a gente pensar essa questão de um projeto para o país, né? E também não é uma questão política no sentido aí dos políticos que atuam no executivo, no legislativo, que eles possam encontrar uma fórmula mágica. Eu também não acredito nisso, né? Então é preciso uma abordagem interdisciplinar combinada com um profundo conhecimento da realidade do Brasil real, né? Do povo, certo? Eu acho que essa é a chave aí, é introduzir nessa discussão uma apreciação de como vive o povo e como que o povo pode ser o protagonista de um processo de desenvolvimento, claro, induzido pelo Estado, porque é o Estado que emite e distribui o dinheiro, e sem o dinheiro não acontece nada, né? Quer dizer, o dinheiro que faz as coisas acontecer. Então o Estado ele tem que cumprir sua função de fornecer o dinheiro na quantidade adequada para os setores adequados da sociedade para induzir o processo de desenvolvimento. Mas quem que vai realmente executar isso é o povo. Então, a proposta a ser implementada tem que ser uma proposta compatível com o povo, com os seus anseios e aqui na minha abordagem com as 3 categorias apresentadas da existência popular brasileira, que são a sobrevivência, o sustento e a satisfação. Então, essas 3 categorias são muito importantes, porque qualquer medida que fosse ser implementada, né, deve levar em conta essas categorias da existência popular para que o povo possa ser protagonista, certo? Bem, então, feita essa introdução, vamos então ao que interessa, que seria a proposta, a qual eu cheguei depois de muito tempo de reflexão e só recentemente que eu cheguei a uma conclusão, certo? Então, nós temos que colocar o povo como protagonista e temos que usar de um modo adequado os recursos do nosso ecossistema. E felizmente os recursos do nosso ecossistema são riquíssimos, né? Isso nos coloca com certas vantagens comparativas com outros países. Vamos pensar, por exemplo, essa questão da energia solar, né? Na Suécia, na Finlândia, por exemplo, né? Poucos meses do ano tem sol, e nós aqui temos sol o ano inteiro, né? E temos áreas extensas aí para colocar painéis fotovoltaicos. Então, essa é uma vantagem que a gente tem, né? Se for pensar também em termos aí da produção de alimentos, né, nós temos terra, água e temos pessoas que lidam com a terra. Nós temos movimentos como o MST, Movimento Sem Terra, que já está avançando na produção de alimentos orgânicos. Nós temos uma série de recursos que podem ser mobilizados para transformar o Brasil no maior produtor e fornecedor de alimentos industrializados com valor agregado, né, do mundo, produtos exclusivos, saudáveis, orgânicos, certo? Então a gente tem que ir nessa direção aí, né? E qual que é, digamos assim, o pulo do gato, qual que é o X da questão? Depois de muito pensar, eu cheguei à seguinte conclusão: o Estado tem que induzir tanto a produção quanto o consumo. Para induzir o consumo, né, a primeira medida, que eu acho que todo mundo concorda, é a renda básica, né? Então, todo brasileiro receberia aí um certo valor mensal de renda básica, independentemente de qualquer contrapartida. Quer dizer, simplesmente por existir, nós somos descendentes, né, de pessoas que trabalharam, geraram riqueza, então nós temos a nossa cota na riqueza que vai ser
repassada para toda pessoa a partir do nascimento com a renda básica, certo? Então acho que isso aí é um ponto de partida, e inclusive já está aprovado na Constituição brasileira, aprovado pelo Congresso, né, e só falta implementar, né, a lei do Eduardo Suplicy sobre renda básica. Recentemente o STF deu um prazo para o Executivo implantar a renda básica. Então nós vamos, não só por necessidade, mas também por dever e pela lei, nós vamos implantar a renda básica no Brasil. Isso aí é o ponto zero da questão, certo? Então isso aí. Agora, a renda básica, ela vai aumentar a capacidade de consumo do povo, do povão mesmo, né? Não é? Então, a minha ideia é a seguinte: o Estado tem que induzir a formação de novas empresas, né? Tem que induzir o crescimento econômico via aumento da produção de produtos que possam ser comprados com a renda básica. Esse é o X da questão, né? Por quê? Digamos que o Estado invista em empresas de alta tecnologia que vão gerar um produto caro que o povão não consegue comprar, certo? Então isso vai gerar problemas. Primeiro, que se der a renda básica, as pessoas vão ter mais poder aquisitivo e tiver menos, não aumentar a produção daquilo que as pessoas podem comprar, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer a inflação, vai acontecer, né, que o dinheiro que as pessoas vão receber daquela renda básica, elas não vão conseguir comprar aquilo que elas precisam, certo? Então, tem que haver esse casamento entre aquilo que é produzido e aquilo que é consumido, e com o poder do consumidor. Então, o que sobraria se a gente descartar, né? Então, o Estado não vai investir em produtos para elite, né? Produtos caros, produtos assim, né? Para satisfazer caprichos das pessoas, né? O Estado vai investir maciçamente trilhões, né, na geração de empresas cooperativas, sustentáveis, industrialização da biodiversidade, né, usando os recursos que nós temos, empresas que vão produzir bens que possam ser comprados pelo povo que vai estar recebendo a renda básica. Então esse, eu acredito, é a equação, né? Isso aí pode ser colocado matematicamente aí, né? Quantitativamente, mas o princípio básico é esse, né? O Estado, através do financiamento, através do dinheiro, não para o Estado criar estatais ou inchar a burocracia, ninguém quer isso, né? O Estado investindo em empresas, de preferência empresas cooperativas de economia mista, né? Empresas sociais, usando tecnologias sociais para gerar produtos que primariamente vão ser consumidos aqui no mercado interno, e os excedentes podem ser exportados. Determinados produtos não vão encalhar nunca, né? Por exemplo, o cacau, certo? O que se produzir de cacau vai ser vendido, porque tem falta e tem mercado no mundo inteiro para o chocolate, certo? O próprio café, se ele for flavorizado, quer dizer, você ter variedades de café com diferentes essências aromáticas, isso tem um mercado espetacular, né, que a gente, saindo fora do Brasil, você frequentando supermercados orgânicos aí em vários países, você vê que tem lá uma estante lá, né, de vários tipos de café do mundo inteiro, né? E o Brasil, que é um grande produtor, acaba perdendo vantagem comercial por não beneficiar e não industrializar o café adequadamente para chegar no consumidor com um atrativo, né? Mas fazendo isso, né, existe um mercado muito grande, e a gente vê, por exemplo, a Colômbia já está fazendo isso, né? Nós temos um café colombiano flavorizado com vários sabores, e no Brasil a gente não acha,
Se você quiser, dentro do Brasil, quiser comprar um café flavorizado, você não acha, porque não há empreendimentos, investimento nisso, né, por falta de visão mesmo. Bem, então, colocar o povo como protagonista significa, né, em primeiro lugar, colocar dinheiro no bolso do povão, em segundo lugar, produzir bens que vão ser consumidos por esse povão com esse dinheiro que é colocado no bolso deles. Aí a gente tem um ciclo do desenvolvimento, produção e consumo. Mas para induzir esse ciclo, não pode ser produzir qualquer coisa. Tem que produzir aquilo que esse povo vai consumir. Esse povo vai produzir, quando se gera emprego e renda, né? E esse povo vai consumir. Agora, como é que a gente vai saber quais são os bens que vão ser produzidos? A gente tem que olhar para esse povo aí, ó, né? O que esse povo precisa, né, dentro dessas categorias. Então, precisa sobreviver. Quais os recursos de sobrevivência? Precisa se sustentar. Quais, né, os recursos para sustentação? E precisa se satisfazer subjetivamente. E quais são os recursos para isso? Então, a gente chega aí, então, em quais são as áreas que precisa haver investimento, certo? Nas palestras passadas eu já tratei de como fazer esse investimento, com moeda digital estatal, certo? Usando a tecnologia da informação, uma agência de desenvolvimento, como proposto pelo André Lara Rezende, etc, etc. Né? Tem uma série já de sugestões que eu fiz e que outras pessoas fizeram antes de mim. Claro, eu estou reproduzindo várias ideias aqui que não são originais. Né? A ideia original que eu estou trazendo aqui é essa, né? Que o X da questão é casamento entre o que é produzido e o que vai ser consumido, tendo o povo como protagonista, e aí nessas três categorias balizando o que a gente entende como sendo relevante para a existência popular. Então eu vou resumir os princípios desse modelo e dar um exemplo, né, daquilo que deve ser produzido, os produtos que merecem um investimento maciço do Estado, junto com as universidades, com a participação das universidades. Eu já falei um pouco sobre isso, né? O Estado precisa criar um programa de criação de empresas com recurso a fundo perdido, mediante projetos científico-tecnológicos, e as universidades precisam colocar até como trabalho de conclusão de curso os alunos fazerem esses projetos para captação de verbas e formação de empresas que gerem empregos, gerem produtos de acordo com os recursos do ecossistema e produção de modo sustentável, ambientalmente e socialmente correto, certo? Eu já falei sobre isso. Agora eu vou falar sobre os princípios desse novo modelo e as áreas em que eu sugiro que se sejam enfocadas dentro dessa estratégia, certo? Bem, a gente já tratou sobre o aspecto sociológico e de ciência política, da questão do dinheiro. Então a gente sabe hoje em dia que é o Estado que induz a produção, né? Nós temos aí o trabalho da Mariana Mazzucato, por exemplo, reconhecido internacionalmente, mostrando empiricamente, né, através de estudos, toda uma equipe, né, que está trabalhando com isso, mostrando que a indução do desenvolvimento em qualquer país, não só socialista, mas capitalista, né, primeiro, segundo, terceiro mundo, todos os países, a indução do desenvolvimento tem o papel central do Estado. E se a gente for ver mais ao longo da história, voltando mais no tempo, a gente vê que a própria estruturação da sociedade é feita com a participação do Estado, né? Porque a partir do primeiro milênio, né, o Estado assume o papel de emitir e distribuir a moeda. E com isso, o modo como ele distribui a moeda é determinante da formação das classes sociais e de toda a estrutura social. Então não dá para abstrair o papel do Estado na estrutura social, né? Depois, o capitalismo vem depois, com as relações de produção, exploração, extração de mais-valia e tudo mais, mas isso já acontece dentro de uma estrutura em que o Estado já está presente, né? O Estado não surge como instrumento de dominação de classe só depois que a burguesia chega no poder, né? Claro. E nem todo implicitamente
dizendo que alguém está defendendo isso, né? Mas só lembrando, né, esse fato evidente, né? Bem, então, os bens a serem produzidos devem ser aqueles que podem ser comprados pelo povo. Então vamos dar exemplos que eu acho que vai tornar a coisa muito mais concreta, né? Em primeiro lugar, alimentos. A federação aí, internacional aí que estuda essa questão alimentar, segurança alimentar e nutricional, né, já identificou, né, que vai haver uma demanda cada vez maior por alimentos no mundo, né, e que o Brasil é o país que tem maior condição de satisfazer essa demanda, né? Então isso aí também não é especulação, não. Isso aí pode ser tratado assim como fato, certo? A vocação nossa, se a gente for pensar o Brasil no contexto internacional, é basicamente, né, de produção de alimentos. Agora, a gente pode fazer isso exportando produtos primários, ou a gente pode fazer isso industrializando os alimentos e vendendo, né, com valor agregado. Então, o que eu estou propondo, obviamente, é a segunda estratégia, né, de beneficiar essa matéria-prima da agricultura, da pecuária, né, e comercializar produtos que tenham, né, um maior atrativo para o consumidor e que tenham uma maior lucratividade, tenham um maior valor agregado. Eu já mencionei, né, na palestra passada algumas possibilidades aí, mas são muitas. Basta a gente ir num mercado popular de cada região do país e ver, né, como o próprio povo já utiliza certas plantas, né, de várias maneiras para satisfazer suas necessidades. Então é uma questão de mudança de escala, sair daquela produção local, pequenininha ali, daquele mercado, daquela feira popular ali, né, e tornar isso um produto industrializado e colocado no mercado nacional e internacional, certo? Então, como fazer isso? Aí entra também a parceria com a universidade. Temos muitas pesquisas sobre alimentos, né, na área de nutrição, engenharia de alimentos, etc., né? E isso tem intersecção com biologia, com medicina, né? Com várias áreas aí de propaganda e publicidade, né? Quer dizer, você tem a universidade tem profissionais qualificados e está formando gente qualificada que pode executar, né, essa tarefa de criar essas empresas industrializando a biodiversidade de acordo com cada região do país, evidentemente, né? E ter esse ganho de escala, né? Então está se usando uma tecnologia social, quer dizer, aquela transformação dos produtos da natureza que o próprio povo já faz, né? Mas colocando isso em escala industrial e gerando novos produtos, usando, né, o conhecimento científico e a tecnologia que a gente já domina nas universidades. A gente nunca pode esquecer disso, né? As universidades são fundamentais para dar esse passo aí. Eu já tratei disso anteriormente, então não vou repetir. A outra área que está muito relacionada com a indústria alimentícia, né, é a questão da água, né, dos sucos, bebidas. Isso aí também o Brasil tem, né, um grande potencial, inclusive de exportação, né, exportação de sucos. É muito mais interessante a gente exportar o suco já processado, né, embalado, etc., do que exportar, né, a matéria-prima, por exemplo, a laranja em estado bruto, natural, e outros países ganharem em cima disso, né? Então, se a gente começar a pensar todas as possibilidades que a gente tem, certo? É claro que isso exige um conhecimento regional, né? Tem alguns desses sucos e bebidas
né, por exemplo, tem um know-how em Minas para fazer cachaça, né? Então isso requer conhecimento local, não existem fórmulas abstratas gerais para resolver esse tipo de problema. Tem que conhecer a realidade do povo, do ecossistema, para a gente definir o que vai ser feito, né, e como vai ser feito. Mas aí também precisa, além desse conhecimento e dessa tecnologia popular, precisa ter pesquisa, o uso do conhecimento científico e tecnológico para gerar o produto mais adequado, né, ao mercado e as necessidades e desejos do povo, que seria o principal consumidor desses produtos. Então não tem risco disso encalhar, porque são produtos de consumo popular e há uma carência enorme ainda, né, no Brasil desses produtos. E o excedente pode ser exportado, né? Muitos desses produtos têm colocação em qualquer país do mundo que for oferecido, né, a um preço adequado e que não houver restrição daqueles países, dos governos daqueles países à importação desse produto, né? Existe mercado para isso, né, em todo o mundo. Outro aspecto são outros produtos que, principalmente com matérias-primas das florestas, né, são as várias essências, né, usadas, né, no tratamento de pele, de cabelo, né, maquiagem, e também fitoterápicos, né. Isso aí o Brasil tem uma riqueza enorme, né, inclusive já temos algumas empresas que exploram isso, né, empresas privadas, mas tem muito mais para ser pesquisado, muitos outros produtos a serem elaborados a partir dessas essências, vegetais, que podem ser também bebidas, né, como chás, né, vários tipos de chás que são usados na medicina popular e que poderiam ser industrializados, né. É uma lista enorme de possibilidades que a gente tem. Na parte de roupas, calçados, né, nós temos, por exemplo, malharias em Brusque, calçado em Franca, aqui em São Paulo, né, nós temos polos de competência nisso aí que precisariam ser incentivados, né? Não dá mais para essas indústrias, indústria têxtil, calçadista, se manter por si só na concorrência aí com os chineses e outros países, sem haver um investimento do Estado nessas empresas, inclusive nas empresas privadas, né, para elas terem um salto de qualidade, em termos também da qualidade do produto, redução dos custos e facilidade de comercialização. Precisa ter essa mão do Estado aí, uma mão bem visível do Estado, ajudando dentro de um projeto estratégico, né, essas empresas, não só para exportação, mas prioritariamente para o próprio mercado interno, né? Não faz sentido o brasileiro usar um calçado chinês quando tem um outro de melhor qualidade feito em Franca, que poderia, com apoio estatal, estar com um preço equivalente ou até menor do que o calçado chinês, né? Então, tem muito a que ser feito aí nessa parte aí de vestuário e calçado. A questão da energia solar, né? Hoje em dia nós já temos aqui produção de placas fotovoltaicas, né? Quanto mais se investir, se produzir nessa área, o preço vai cair, né? Já temos aí pequenas placas aí por volta de R$100, que podem já servir para carregar eletrônicos e, né, providenciar iluminação noturna. Então, nós temos que ampliar bastante, né, essa parte de energia solar para também dar suporte para parte de mobilidade, principalmente mobilidade urbana, né? E também, é claro, no transporte de produtos mais produtos
que tem maior quantidade e maior volume, né? A gente tem que pensar também, né, em meios de usar energia solar em ônibus, caminhões, trens, né? Isso aí é uma parte a ser desenvolvida, pelo menos como auxiliar, né? Talvez não seja possível você ter, por exemplo, um trem movido só por energia solar, mas pelo menos uma parte pode ser compensada, né? Pode ser reduzida do consumo de outro combustível, possa ser reduzido com o uso da energia solar. Eu penso aqui num tipo de veículo urbano que seria o triciclo, com motor elétrico e com placas de captação de energia solar, né, combinado com o pedal, né, com a força humana, que faz até bem para a saúde, né, a gente pedalar. Poderia ser algo assim, investir em massa, até para contribuir para resolver problemas, né, de poluição e de aglomeração de veículos urbanos, certo? Eu já vi alguns triciclos para 2 ou até 4 pessoas, né, com a parte quer dizer, você pode ter ele coberto, né, contra a chuva, o sol, e proteção contra a chuva, o sol, e com uma lona, né, e um motorzinho elétrico, né, e no teto você pode ter placa de energia solar que vai ajudar a acionar o motor numa subida, né, ou para possibilitar que, conjuntamente com a força humana, né, se consiga um deslocamento desse veículo de um modo confortável, né, dentro de uma cidade, dentro da cidade. Então seria interessante, né, agora que tem esse refluxo da indústria automobilística, né, não tem mais tanto mercado para veículos com combustível fóssil, né, da gente pensar não só em veículos que têm baterias carregadas, baterias elétricas carregadas na rede elétrica que alimenta também as indústrias e as residências, né, porque isso aí, essa rede vai ficar, à medida que o país cresce, essa rede fica sobrecarregada, nós temos apagões, né? E essa rede, ela depende também, né, das usinas, né, que dependem da disponibilidade hídrica, né? Então, quando nós temos uma seca, né, nós temos também uma redução do nível de água nas represas e temos, né, uma redução da capacidade de produzir energia elétrica nas hidroelétricas, né? Aí temos que acionar, né, as termoelétricas, que têm um custo mais caro, são poluentes, tem uma série de problemas. Então a gente tem que pensar no uso da energia solar complementando, né, a energia elétrica gerada nas hidroelétricas e nas termoelétricas. E isso já é factível, isso é uma questão puramente de investimento, né, do Estado investir pesadamente nisso, e nós podemos ter veículos, alimentação de energia nas residências, né, e possivelmente também aplicações na energia industrial com base na energia solar, placas fotovoltaicas usadas aí à vontade, né, para gerar energia elétrica e acionar todas essas máquinas e motores, né, e tudo aquilo que todos os utensílios domésticos que requerem energia elétrica, certo? Bem, outra área aqui de produção de bens populares é a parte de utensílios domésticos, que é muito negligenciada, mas é algo que o povo precisa no dia a dia, né? Então você vai numa loja
de utilidade doméstica, você vai ver um monte de produto chinês lá e outros que sabe-se lá de onde que vem, né? E nós não temos muito investimento nessa área, né? Que poderia ser uma área muito interessante para o país. Temos algumas empresas aí, né, tradicionais, mas pode haver muita inovação nessa área aí, né? Até eletrodomésticos, né? Em que a gente pode ter um investimento com um consumo garantido, porque é algo que toda residência precisa para ter um certo conforto. Então, a gente precisa, né, pensar o que produzir em relação às necessidades do consumo popular, certo? Então, essa parte aí de utensílios domésticos pode ser muito bem tratada aí dentro de um programa desse tipo. A parte de internet e celulares, né, computadores, né, ela não pode ser totalmente nacional por questão, né, de tecnologia. Então aí a gente tem que fazer trocas com outros países, né, comprar celulares ou as peças para montar computadores. Isso não vai ter jeito, mas a infraestrutura da internet é algo que a gente pode fazer, ampliar, né, essa infraestrutura para que se tenha acesso à internet em todos os cantos do Brasil, e eu acredito que isso aí já tem sido feito, né, mas pode ser bastante ampliado para ter essa inclusão digital que vai possibilitar a todo cidadão brasileiro, né, usar um aplicativo para movimentar uma conta bancária. Né, a ideia que a gente tem é que no futuro, né, os cidadãos terão uma conta no Banco Central, né? Os bancos comerciais provavelmente vão ficar voltados mais para crédito ao consumidor e empréstimos, né, que é mais lucrativo para eles, mas essa parte da renda básica e também do investimento produtivo, ela funciona muito melhor por uma relação direta entre o Estado, seja o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, seja para a renda básica a Caixa Econômica, né? Então, quer dizer, as pessoas tendo contas na Caixa para a renda básica, conta no Banco Central para receber o financiamento de geração de empresas, né? Financiamento do sistema produtivo. Isso vai tornar necessário que as pessoas tenham acesso à internet ou pelo menos tenham acesso a caixas eletrônicos, né, que por sua vez se comunicam pela internet, né, com os sistemas dos bancos, né. A própria Caixa Econômica, as agências da Caixa Econômica precisam ter uma conexão de internet, né, se for no meio de uma floresta amazônica, lá tem que ter um sistema aí para possibilitar a comunicação dessas agências da Caixa Econômica com o sistema financeiro, né? Certo? Bem, na parte da satisfação popular, então aí entra a questão da cultura, né, da política cultural. É imprescindível que o Estado financie, né, manifestações culturais. Precisa de um apoio ao futebol, não dá hoje em dia para os clubes se manterem por conta própria, né? Os clubes de futebol estão totalmente endividados, né? Tem que haver um programa aí, porque já que é algo de interesse popular, né, o Estado deveria financiar os clubes para que eles tenham um orçamento, né, mínimo. Claro que tem que evitar abusos, né, corrupção, desvio desse dinheiro, né, tem que ter mecanismos, né, e que também o Estado não pode favorecer um clube em detrimento de outro, certo? Tem que haver um programa de apoio aos clubes de futebol que seja justo, né, e honesto. Mas é preciso haver porque mesmo os grandes clubes estão muito endividados e nunca vão sair dessa situação, nunca vão conseguir pagar essa dívida sem o apoio do Estado. E como é algo de interesse, de utilidade pública, né, realmente precisa haver o apoio do Estado às manifestações
culturais como o carnaval, né? Isso sempre existiu, mas deixou de existir recentemente, até por causa da pandemia. Também as prefeituras têm sérios endividamentos, né? Mas eu entendo que não só nas manifestações culturais, mas tudo aquilo que cai como encargo para a prefeitura e para os estados deva ter um suporte federal, porque só o estado federal pode emitir dinheiro, né? Então eu penso até na parte aí de aposentadorias, né, que todas as aposentadorias do país devam ser assumidas pelo Estado Federal e financiadas com emissão monetária, saindo fora do orçamento anual, né? Apenas o funcionalismo nativo ficaria no orçamento, dependendo da arrecadação de impostos para pagar, né? Tem a lei do teto, regra de ouro. Isso aí pode ser mantido, mas tem que ter orçamentos paralelos, né? Orçamento para investimento produtivo, orçamento para renda básica e um orçamento para aposentadoria. O aposentado, ele trabalhou, gerou riqueza, ele merece receber os seus proventos, né, para sua satisfação e sua sobrevivência e sua satisfação, dependem do recebimento da aposentadoria, né? E os estados não têm como arcar com isso, né? Agora, o Estado Federal pode emitir dinheiro à vontade e dentro de um projeto como eu estou propondo, que vai haver aumento da produção e do consumo de um modo casado e proporcional, né, a aposentadoria paga para as pessoas que estão inativas, né, ela não vai gerar inflação, inclusive ela tem que ser paga de qualquer maneira. Então, né, se haver uma emissão da quantidade de dinheiro que for necessária para pagar todos os aposentados corretamente no Brasil inteiro, isso não vai gerar inflação, isso vai gerar mais pressão de demanda, mas que vai ser satisfeita com o aumento da produção que vai acontecer com os investimentos produtivos do próprio Estado. Quer dizer, então, tem que fechar o ciclo, né? Aumentar a produção e aumentar o consumo de um modo proporcional. Nesse caso, não tem recessão, nem inflação, nem deflação. Nós temos o desenvolvimento sustentado, né? Então, é isso basicamente que a gente tem que pensar. Partir daquilo que já existe em pequena escala e ampliar a escala, né? Então, vários produtos de consumo popular podem ser produzidos numa escala maior e vão ser consumidos por esse próprio povo e o excedente exportado, certo? Produtos que têm interesse, né? E a grande vocação nossa, sem dúvida, é na área alimentar, indústria alimentícia. Essa é o eixo, né? E por que isso é tão importante? Porque praticamente não existe o risco do produto encalhar, né? Porque tem um mercado crescente para isso a nível internacional. Se for um produto de qualidade, feito de acordo com os desejos do consumidor, isso não vai encalhar. Então a gente une a produção e o consumo, e aí nós temos a solução para o problema do desenvolvimento, que é você aumentar a produção e o consumo de modo proporcional e casado, certo? Então, finalmente, a gente chega no ponto que eu prometi antes, que é a discussão do chamado valor agregado. Então, a gente precisa desconstruir a ideia de que só se tem ganho de valor agregado se a gente investir numa alta tecnologia, né? Isso funcionou para outros países, para a gente não funciona, não vai funcionar nunca. Nós precisamos pensar as tecnologias sociais, quer dizer, aquelas tecnologias que já estão num estado potencial, ou já tem a semente delas na vida do povo, né? Então, com a ciência, a pesquisa científica e tecnológica, a gente amplia
essa tecnologia, formulando novos produtos, né, que vão ter um interesse maior no mercado e principalmente ampliando a escala da produção e da comercialização, né? Esse que né, a gente vê, né, por que o café colombiano é encontrado, né, na Europa já flavorizado, já beneficiado, né? Porque houve eu não sei a história disso, mas houve alguém que pegou aquele café lá de boa qualidade que o agricultor colombiano produzia e montou uma indústria, né, e fez pesquisa de bioquímica, né, para gerar aquele produto, né, aquele café solúvel com gosto de chocolate, que tem uma procura enorme, certo? Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ampliar a escala da produção e da comercialização e aumentar, né, a qualidade do produto através da pesquisa científica e tecnológica. Então nós temos aí o valor agregado que nos interessa, que é um valor que é agregado não por uma revolução tecnológica do modo que foi feito em outros países, mas de uma revolução tecnológica que parte das nossas condições, certo? Senão não faz sentido. E a gente vê que na universidade tem vários grupos que já pesquisam esses produtos locais, certo? Isso está sendo desperdiçado, está sendo negligenciado. Nós temos que incentivar isso monetariamente, pondo muito dinheiro na mão dessas pessoas para elas montarem empresas que gerem emprego, gerem produtos de qualidade e renda para os trabalhadores e bens para serem consumidos pelo povo, certo? Então essa é a chave. E tem mais um aspecto do valor agregado que eu queria comentar, que é o tipo de relação que as pessoas estabelecem no processo produtivo, né? Porque tem um questionamento muito grande, né, para empresas que não têm responsabilidade ambiental, não têm responsabilidade social, empresas que geram estresse, prejudicam a saúde física e mental do trabalhador, né? Então, o valor agregado também deve incluir as condições de trabalho, as relações dentro das empresas, né? Por exemplo, não faz sentido a gente fazer uma proposta de desenvolvimento que vai incluir, por exemplo, trabalho escravo. É totalmente contraditório, né? Você gerar um produto de alto valor agregado, como por exemplo o chocolate, né, a partir da exploração de trabalho infantil na extração e industrialização do cacau. É uma contradição, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, a ideia da geração de valor, inclusive o valor agregado, deve levar em conta todo o processo de produção e as relações que as pessoas têm no processo produtivo. Então, um bom exemplo do que eu estou querendo defender são as casas de farinha no Nordeste, em que as pessoas ralam a mandioca, produzem a farinha, né? E é um trabalho socialmente saudável, porque as pessoas estão ali conversando, travando suas relações sociais, né? Formando uma rede social ali, com baixo estresse, né? E alguém poderia dizer, bem, isso aí gera pouco valor agregado, porque a farinha de mandioca não embute tecnologia, não embute conhecimento científico, né? Sim, se a gente ficar só ali naquela produção local, realmente o valor agregado é baixo. Agora, se a gente une o útil com o agradável, quer dizer, se a gente parte dessas redes sociais que se formam no processo produtivo e amplia a escala disso, como aconteceu com o açaí, né? A gente pode então desenvolver produtos da mandioca, como pão de queijo para exportação, certo? Sem destruir aquelas relações, aquelas redes sociais que se formam e que são importantes para a saúde mental das pessoas, né?
até para a saúde física também. Então não faz sentido a gente aumentar o valor agregado às custas de exploração do trabalho, né? Não, né? A qualidade do trabalho, da relação social também é valor, né? Então acho que é aí que a gente precisa chegar, um conceito de valor que vai além daquele meramente quantitativo, daquilo que acaba sendo incluído no produto interno bruto, né? Temos outros valores importantes que não estão representados no produto interno bruto, que é o modo de vida das pessoas, as relações que as pessoas têm no processo produtivo e também fora do processo produtivo, né? Nós temos hoje em dia, já está tornando muito importante essa ideia das redes sociais, que podem ser redes sociais mediadas pela internet ou pode ser redes sociais presenciais também, que a gente precisa levar em conta, né? E isso tem valor também. A questão que se coloca é como ampliar esse valor, e não destruir essas redes sociais populares para colocar outra coisa no lugar, né? Não existe sistema educacional que consiga fazer uma lavagem cerebral do povo e colocar o povo numa outra cultura. Isso não existe, né? Nós temos que partir daquela situação real, né? Daquela cultura, daquelas tecnologias que o povo desenvolve por conta própria e com o aporte científico, tecnológico das universidades, institutos de pesquisa, a gente então avançar, né, no processo de desenvolvimento, e tudo isso com financiamento feito pelo Estado dentro de um programa estratégico, né, de desenvolvimento nacional, certo? Bem, então a mensagem que eu tinha era essa, né? Eu espero que vocês tenham chegado até esse ponto aqui, que reflitam sobre esse assunto e façam as devidas críticas, né? Que provavelmente eu cometi alguns erros aqui, ou muitos erros, mas eu estou trazendo para vocês aí, honestamente, a conclusão que eu cheguei, que eu acredito que seja um caminho viável. Eu não consigo pensar em outro, certo? Então, aqui eu encerro essa série de 4 palestras e 2 debates que eu fiz, né, sobre esse tema, filosofia existencial e ecossistêmica brasileira, que, né, tem como ponto final aqui essa ideia, né, de um projeto de desenvolvimento para o Brasil que seja de acordo com as nossas características ecossistêmicas, os recursos que nós temos, e que consiga, né, ter a participação popular e chegar a um ponto que o povo seja o protagonista desse processo de desenvolvimento. Então, para isso, nós temos que tomar iniciativas que tem que partir do Estado federal, é aquele que pode emitir e distribuir o dinheiro, financiando as atividades consideradas corretas, adequadas, dentro de um projeto desse proposto, dentro do projeto proposto, certo? Tá bom, então, até mais.